Que maluquice é essa de voto nazireu, Thaís? Pois é, eu vou compartilhar com vocês como é que foi essa experiência, que começou em 2023, quando eu sentia um desejo fortíssimo de, nos dias do meu aniversário, ou bem especificamente, raspar a cabeça como uma adoração, e eu associei isso por algum motivo ao voto nazireu. E aí passou, né, o meu aniversário, 15 de fevereiro, eu conversei com a minha mãe desencorajou, né, coisa de maluco isso, a cabeça dela ainda é. E aí, chegando em março, o senhor falou assim pra mim, não precisa mais. E isso foi como um corte no meu coração, me doeu muito, porque desde 2017 eu falo assim, Senhor, faça o que for necessário pro senhor me transformar na mulher que o senhor quiser. Essa é a oração de maluco. E não ore assim, né, se você não tá preparada pra sentir dor, porque o Senhor vai te testar até os seus limites, né, pra ver até onde pra você ser aprovada. E aí, passou e tem 2 anos que toda vez que eu me lembro disso, me dói. Ou eu não sei se o Senhor me preparou durante 2 anos pra nesse tempo eu ter coragem de fazer. E aí, quando foi esse ano, eu comecei um voto 12 de janeiro, e aí minha igreja começou um jejum de 21 dias no 3 de fevereiro. E eu falei, Senhor, eu vou emendar um voto no outro, né? Dia 11 termina o meu. Então eu vou dar continuidade ao voto da igreja e continuo mesmo depois que a igreja terminar. E o Senhor falou, faz o voto de nazireu. Eu lembro até hoje, com a minha cabeça enterradinha na minha bandeira do Brasil em oração, e o Senhor falando pra fazer o voto. Eu falei, Senhor, essa vez eu vou fazer o voto, mas eu preciso de uma palavra rima. E aí isso levou quase uns 10 dias, até chegar o dia onde eu sentei, fui fazer o embasamento bíblico, e eu falava, esse ano eu vou fazer, Senhor, esse ano eu vou fazer, mas eu preciso do rema. E aí o voto, ele fala assim, que durante os dias do seu voto, não passe navalha na sua cabeça. E muita gente que tem conhecimento do voto fala, mas por que você começou com a cabeça raspada? E aí a explicação é que quando eu fui fazer o embasamento bíblico, eu passei por Atos 18, onde Paulo, ele fez um voto, ele raspou a cabeça em voto, então isso é uma prática do Novo Testamento, logo pelo apóstolo Paulo, né? Então, ele já me deu uma validação. A outra coisa, o versículo que me apareceu na frente para justificar é um período de luto, humilhação e adoração. Isso é registrado em Jó 1:20, quando Jó perde toda a sua família, acontece toda aquela catástrofe. Então eu entendo que começar o voto de cabeça raspada tá baseado nisso, né? Não é uma coisa natural para mulher. No livro, faltando 30 dias pro meu voto acabar, chegou esse livro na minha mão, DNA Nazireu, e ele fala assim que existem votos tipo Nazireu, como por exemplo o que Daniel fez era um voto nazireu. Então não é só raspar a cabeça, né, que é o voto de consagração ao Senhor, e é isso que é o voto nazireu, um voto de consagração. E ele fala que naquele período deixar o cabelo crescer era como uma marca. Então eu entendo que hoje uma mulher, e as mulheres que eu descobri depois que fizeram o voto nazireu começam com a cabeça raspada, eu entendo que é uma marca que o Senhor põe para testemunho, porque não tem como você não dizer para as pessoas, só raspei. Não, tem um motivo de ter raspado, tem uma satisfação, um testemunho a ser dado, né? E aí me perguntaram também, Thaís, o que você tá pedindo pro Senhor? Casamento? Finanças? E aí vem, né, que eu não pedi nada, não tem nada. Quem me pediu, quem me deu, né, depois que passou o tempo em 2023, eu entendi que aquele desejo era um direcionamento, e por isso que esse ano eu falei, bom, não é desejo, é direção do Senhor, então eu vou fazer. Fui, raspei a cabeça. O que teve dentro do voto, assim, que me chama muita atenção agora que terminou, é que eu tinha uma disposição para jejuar, eu tinha uma rotina de jejum de 3 vezes na semana, por 18 horas, e depois que o voto acabou, para fazer 12 horas de jejum tá sendo um parto. O máximo que eu acho que eu consegui chegar foi 16, não cheguei a 18, não consegui jejuar, não... E eu falei que nunca mais na minha vida ia parar de jejuar. Acabou, o voto acabou. Foi sobrenatural a forma como eu jejuei, a disposição do jejum. O Senhor mexeu muito comigo, assim, em coisas pequenas.
polindo o comportamento. Então não dá nem pra citar aqui, porque, meu Jesus, às vezes eu abria a boca, sentia, cala, fecha, pede perdão, não devia ter se manifestado assim. Então essas duas foram as maiores características. Eu falo que eu tenho muita expectativa, porque o Senhor não pede nada, sem ter um propósito. E aí, na Bíblia, né, quando a gente olha quem são os nazireus, né, que tem ali, tem 3 famosérrimos, que era Sansão, Samuel e João Batista, e os 3 tinham em comum que eles já desde o ventre eram separados para o serviço, né? E eu tenho um propósito, eu tenho uma vocação, eu posso estar trabalhando com qualquer coisa, aquilo ali é só a minha atividade, né? Mas o meu propósito, o que me dá alegria, o que me fortalece, o que é combustível, o que eu faço de graça, sem ninguém me pedir, é servir ao Senhor, né? Abençoando pessoas, enfim. O nazireato não me faz melhor do que ninguém, o nazireato não me põe em nenhum local, até porque o nazireato, ele é uma condição do coração. Eu acredito isso. Em 2022 eu aboli Netflix na minha vida, e aí no livro aqui, quando ele fala sobre muitas pessoas abrem mão de outras coisas também para adoração e gratidão e não deixam de ser atitudes de nazireato, né? Então você que está em sua casa, nunca raspou sua cabeça, mas que abre mão de várias coisas para renuncia, né? Para louvar e agradar ao Senhor, isso também é consequência do nazireato. Espero que isso edifique seu coração. Venha um tempo onde terá muito serviço pela frente, né? O reino do Senhor está perto de ser estabelecido fisicamente, e espero que isso abençoe sua vida. Um grande abraço, obrigado por ter chegado até aqui.